Oi, 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 garotas! Como prometido, eu vim falar sobre o molde. Demorei um pouquinho pra falar, porque, né, enfim, precisa de editar vídeo e arrumar as coisas, enfim. Mas estou aqui, como prometido, que eu ia trazer esse conteúdo pra vocês, eu vim. Então a gente vai falar sobre 3 tipos de molde, que são os moldes mais famosos aí que a galera tá usando bastante, tá? Não vou falar sobre outros tipos de molde que não convém aqui, né? Vou falar sobre como você pode escolher o molde ideal. Então não vou falar sobre moldes que você não tá, que a gente não utiliza, porque não tem necessidade. Então eu vou falar sobre o molde de nuvem, o molde anatômico e o molde de borda infinita, tá bom? Vou deixar a foto deles para vocês verem de cada um, de qual que se trata, tá bom? Pra gente poder dar início a essa mini aula. Então vamos lá, para que serve o molde? O nosso molde, meninas, no lash lifting, ele serve para dar formato aos cílios, tá bom? Então, os moldes, qualquer tipo de molde serve para dar formato para os cílios. Então, cada tipo de molde, ele vai dar um formato diferente. Ou seja, o moldezinho de nuvem, que é esse daqui, ele geralmente ele dá uma curvatura mais suave, né? Uma curvatura mais bonita. Ele fica um efeito muito bonito. Gosto muito de trabalhar com esse tipo de molde. O molde de borda infinita, vou pegar aqui, que seria este daqui, ó, esses assim. Ó, esse molde, aqui tem 2, peraí. Esse molde de borda infinita, ó, como ele é. Ele serve para dar curvatura na raiz e projeção nas pontas. Calma que eu vou falar sobre isso, tá? Os moldes anatômicos, que são esses cílios, esse moldezinho, que ele é bem curvadinho, tá vendo? Ele é chamado de anatômico exatamente por isso, por esse formatinho dele ser mais arredondado no formato dos olhos, né? Então, ele dá o mesmo efeito do que o outro molde, que é o molde de borda infinita. Mas existe uma pequena diferença entre eles. O de borda infinita, ele vai dar mais projeção nas pontas do que esse daqui, tá bom? E esse daqui, geralmente, a gente usa para cílios um pouco menor, tá bom? Cílios menores fica perfeito para fazer esse daqui. E também quando você vai fazer um brow lamination, um lash lifting junto. Esse daqui é muito bom, porque você não precisa estar usando as fitas para puxar. Tá, Thaís, eu já entendi o que cada um proporciona. Agora eu quero entender o que se trata de curvatura e projeção. Então tá, bora lá, vou desenhar aqui, fazer um desenho aqui pra vocês. Então, finge que isso daqui é o olho da minha cliente e esses cílios aqui é o cílios natural dela, tá bom? Então, quando eu vou tratar de projeção, significa que eu vou usar um molde que fique o mais próximo da pálpebra dela possível. Por exemplo, fiz um lash lift, olha como ele vai ficar bem próximo. Curvou a raiz, que seria aquele de borda infinita, ele curva e projeta a ponta. Se eu for utilizar o molde de nuvem, o que ele vai fazer para projeção? Como que vai ficar? O molde de borda infinita, ele vai fazer o seguinte, aqui eu tenho o olho, né, da minha cliente, aqui o fio natural dela. O que vai acontecer? Gente, o que tá acontecendo aqui? Aí, então bora lá, então que é o fio natural dela. O de borda infinita, ele vai fazer o seguinte, já vai projetar desde a raiz, então desde a raiz ele vai ficar bem projetadão assim, ó. Entendeu? Esse molde eu só vou utilizar quando eu tiver certeza que que a minha cliente não tem pálpebra pesada, que a minha cliente ela não tem o olho fundo, ou quando eu não quero fazer projeção, né? Quando eu não vou trabalhar com projeção, eu posso utilizar esse molde. Se eu for trabalhar com projeção para cílios, o molde de nuvem,
eu vou trabalhar a projeção com ele somente quando eu tenho um olho que ele não tem um olho fundo, ele não tem pálpebra pesada, e ele não é um cílios muito grande. Vocês têm que tomar cuidado quando vocês forem fazer projeção, porque a projeção, o pós desses cílios, ele fica muito bagunçado, muito feio. Dificilmente essa cliente vai voltar para fazer um novo lash lift, tá? Então tomem cuidado quando vocês forem trabalhar com muita projeção. O certo é você trabalhar com projeção e curvatura, que é um modo como eu trabalho, tá bom? Ou só curvatura, tá bom? Bora lá. Então, eu já falei sobre o molde de borda infinita, né? Que ele dá curvatura e projeção nas pontas. E o molde de nuvem, que ele somente projeta. Isso vai depender também do seguinte: do local onde você vai aplicar o seu produto. Então, você precisa saber o local correto da aplicação do lash lifting, para você dar ou projeção ou curvatura, ou os dois. Porque é possível a gente trabalhar os dois, curvatura e projeção, no mesmo cílios, tá bom? Então, aqui eu não vou falar sobre isso, eu tô entrando nesse negócio de curvatura e projeção para vocês entenderem qual o tipo de molde que vocês, como vocês vão escolher o molde, tá bom? Então, bora lá. No molde de nuvem, a gente tem uma borda, né? Que seria essa bordinha, vou pegar ele aqui. Que seria essa borda aqui, né? Ó, esse limitador. Então, esse limitador, ele vai me dizer se esse molde é ou não o ideal para os cílios da minha cliente, tá bom? Então, vamos lá. Então, bora lá. No molde de borda, que tem esse limitador, eu não posso deixar os meus cílios passar desse limitador, tá bom? Isso significa que ele é um molde grande. Então, eu preciso escolher outro molde para minha cliente, tá bom? Para esse tipo de cílios. Se os cílios não passar nem da metade desse molde, eu preciso escolher um molde menor, tá bom? Então, o ideal mesmo para que você trabalhe com molde de nuvem é que esses cílios, ele chegue um pouco acima da metade do molde, tá bom? Então, é dessa forma que vocês vão escolher qual molde seria o ideal para a cliente de vocês. E isso também vai depender se a cliente ela tem pálpebra pesada ou olho fundo, tá bom? Então, sempre que a minha cliente tiver uma pálpebra pesada ou olhos fundos, eu vou escolher um molde um pouco maior, tá bom? Independente se os cílios dela tá passando ou não daquele limitador, tá bom? Porque senão você vai curvar demais os cílios dela e vai acabar pegando na pálpebra ou nesse ossinho da pessoa que tem um olho mais fundo. Correto? Ah, Thaís, mas eu tenho uma cliente que o início dos cílios dela é grande e o resto é tamanho proporcional. Quando tenho esse tipo de cílios, não tem problema de passar desse limitador, tá bom? Para esse tipo de cílios, é muito bom utilizar os moldes de borda infinita, que seria esse daqui. Esses coloridinhos, tá? Vou pegar outra cor aqui que fica melhor para vocês verem. Seria este daqui, tá? Ó. Que ele é ideal. Por quê? Porque ele não tem limitador aqui e ele não vai pegar, os cílios da sua cliente não vai pegar essa marcação, tá bom? Porque se tivesse a marcação aqui, ó, os cílios dela pegaria a marcação do limitador. Mas eu não tenho condições agora de fazer um investimento em outros moldes. Posso trabalhar somente com molde de nuvem? Com certeza pode. Tanto é que antigamente nós não tínhamos essa gama tão grande de moldes que agora tá tendo por aí, né? Então a gente trabalhava somente com um tipo de molde. Então vocês precisam trabalhar com o que vocês têm. Não tenham medo. O problema é que vocês têm medo de fazer. Não tenham medo, tá bom? Tá com medo de fazer? Testa, pega modelo, vai fazer modelo, até vocês ficarem seguras do que vocês estão fazendo, tá bom? Então é isso. Espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês.
E qualquer dúvida, deixa aí no comentário se vocês querem um próximo vídeo de algum outro conteúdo. E até o próximo vídeo. Se você gostou, deixa o seu curtir aí pra mim, tá bom?